Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Malho trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. O plenário da Câmara rejeitou na última quarta-feira 17 vetos da Prefeitura no texto da revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, conhecida como Lei de Zoneamento. O projeto de lei aprovado em plenário em dezembro do ano passado foi encaminhado para o Executivo para sanção. O texto não foi aprovado na íntegra. Os vetos parciais retornaram à Casa Legislativa para avaliação dos vereadores. De acordo com o regimento interno da Casa, a lei orgânica do município, assim que há uma sanção ou qualquer tipo de veto pelo prefeito, vem para a pauta da sessão ordinária aqui da Câmara. E hoje o que está acontecendo é uma sessão ordinária na qual estamos avaliando os vetos parciais feitos pelo prefeito. Ouvimos a população e trouxemos para o relatório, para o projeto de lei, um texto para esse projeto muito aprimorado daquilo que foi enviado originalmente. Então, quando aprovamos, o prefeito fez uma avaliação junto com a sua equipe técnica e colocou alguns pontos. Desses pontos, 58 vetos foram feitos pelo prefeito e sugerimos a derrubada de 17 vetos. Em discussão no plenário, os vereadores argumentaram sobre os artigos que foram vetados pela análise técnica do Executivo. A oposição argumentou que o conteúdo do projeto aprovado não atendia às necessidades da cidade e, por essa razão, a manutenção do veto era fundamental. A cidade já está toda sofrendo pelo zoneamento anterior, que foi muito ruim, que destruiu muitos bairros, né? Muito da memória da cidade, muito sem limite, porque não foram feitos planos de bairro. Ou seja, as coisas foram feitas assim que estava escrito, manda fazer, sem avaliação de cada local, da infraestrutura local, sem avaliação dos valores culturais de cada região, né? A Câmara conseguiu votar uma coisa que piorou o zoneamento, adensou ainda mais e principalmente havia uma tentativa de entrar dentro do miolo dos bairros, fazer o estrago que fizeram no entorno das estações de metrô, zonas de regiões de eixos de mobilidade, queriam fazer dentro dos bairros. Felizmente, esses vetos foram feitos. Felizmente, eles conseguiram derrubar alguns vetos que são importantes, mas aqueles 3 principais não foram derrubados, porque eles não se atreveram a fazer isso, que seria um desastre perfeito para a cidade. Então, a gente fez o possível para ver o que dava para salvar e conseguimos algumas coisas. Eu votei pela manutenção dos vetos feitos pelo Executivo. Por quê? Porque esses vetos, eles garantem que o projeto da Lei de Zoneamento não fique ainda pior. Então, são vetos coerentes ao que a gente sempre denunciou aqui, de que a Lei de Zoneamento ia aprofundar as desigualdades, não ia resolver as questões climáticas, não ia resolver a questão de habitação, de mobilidade. Então, esses vetos, eles permitem que esse projeto da Lei de Zoneamento não fique ainda pior. Nós nos posicionamos contra a derrubada desses vetos. Por quê? Porque esses vetos foi pedido pela sociedade civil, que fez muita pressão, né? E o prefeito vetou. E aí aqui os vereadores da base do governo votam contra o prefeito, né, derrubando alguns artigos, né, alguns vetos do prefeito. Agora, não sei se é um jogo de cena, né? O prefeito não quis ter o ônus de aprovar tudo e a oposição aqui combinou com ele, então joga a responsabilidade para casa, né, para alguns vereadores, que a gente acaba depois derrubando o seu veto, aí o prefeito fica muito bem com a sociedade e aqui os vereadores que acabam assumindo o ônus, a culpa, né, do projeto ainda está tão piorado, fica mais piorado ainda. O projeto foi submetido à apreciação em plenário pelos vereadores. A base do governo explicou a importância do equilíbrio do texto na construção do processo legislativo, atendendo à necessidade da sociedade constatada nas audiências públicas realizadas e os principais temas que mereciam ser mantidos para atender a população. Vou citar 2 aqui: a possibilidade de incentivo dos edifícios conceitos, aqueles edifícios mais tecnológicos com medidas de sustentabilidade, então projetos mais arrojados para que a gente possa incentivar esse tipo de projeto.
aqui na cidade, também a coleta de dados pela Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, para que a gente possa ter em um breve momento, daqui a alguns anos, vários dados para que a gente possa pensar em próximas legislações urbanísticas com dados coletados já diretamente pela Prefeitura em cada uma das suas aprovações desses projetos na Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. Tudo que nós colocamos e aprovamos nesse projeto aqui, aprovado pelos 46 vereadores, é aquilo que nós concluímos após todas essas audiências públicas e ouvir a população. Então é isso que nós estamos reafirmando aqui, a importância desse projeto originalmente aprovado aqui na Câmara. Mas tantos outros, principalmente pensando na sustentabilidade, na produção, no incentivo à produção de habitação de interesse social, que na verdade são visões que a gente mantém a coerência das nossas visões, desde a revisão do plano diretor, como agora nesta revisão da lei de parcelamento e desocupação do solo, a famosa lei de zoneamento, da qual estamos finalizando agora todo o seu processo aqui legislativo, depois da sua sanção parcial também pelo Executivo. O projeto volta ao prefeito, ele tem o prazo de até 5 dias para promulgar e não promulgando, volta aqui para a Câmara para que o próprio presidente da Câmara promulgue a nova legislação. A derrubada de vetos é uma prerrogativa constitucional dada à Câmara de São Paulo. Após o prefeito vetar um projeto, esse tema é novamente discutido em plenário para que a Câmara decida se acata a decisão do Executivo ou se derruba. Nesse caso, sendo um projeto amplo, muito debatido com a população, a derrubada de vetos vem a manter equilibrado o projeto de zoneamento. Então, é uma tarde emblemática para a cidade de São Paulo, uma vez que fazemos valer a separação dos poderes e a garantia constitucional de reexaminar as matérias. Em votação no painel eletrônico, num primeiro momento, os vereadores rejeitaram os 17 artigos vetados. Foram 40 votos pela rejeição e 9 votos pela manutenção dos vetos. Portanto, a maioria optou por derrubar os vetos. Na sequência, os vereadores votaram nominalmente pela manutenção de alguns vetos. Neste caso, houve a concordância da maioria, 51 votos favoráveis e nenhum contrário. Como líder do governo, eu não votei o projeto das derrubadas dos vetos, respeitando a decisão do prefeito Ricardo Nunes. Mas a Câmara ela é autônoma. O prefeito também foi vereador, sabe desta autonomia. Com certeza, ele vetou os artigos porque tinha embasamento técnico, a Câmara entendeu de forma diferente, então a gente acaba respeitando. Com certeza, o prefeito Ricardo Nunes, quando vetou, tinha as razões do veto. Então, eu mantive a minha posição em coerência ao governo e não votei essa derrubada, mas votei sim a manutenção dos vetos. O que ganha a cidade de São Paulo? O avanço é a liberação da lei, porque sempre que está pendente o veto, nós não podemos apreciar. Por exemplo, a lei de anistia, que agora nós temos uma nova regulação urbanística e sobre ela o prefeito deve nos enviar um novo projeto de anistia quanto à regulação urbanística, que é o último complemento que temos e devemos votar. Mário, sempre fundamental ter você aqui no programa. Privilégio participar com você, Carol, com os nossos telespectadores. A gente viu aí a Câmara exercendo, suas prerrogativas constitucionais, ainda que não agrade todo mundo. É a harmonia entre os poderes, poder executivo, poder legislativo e, claro, poder judiciário. Nessa questão de legislação, o poder executivo é que assina, é que sanciona. O poder legislativo vota, também aprova. Nesse caso, é a revisão da lei de zoneamento. Então, ela tem uma série de artigos. O prefeito achou por bem vetar 58 desses artigos. Volta para a Câmara ver se derruba ou não o veto do prefeito. Tudo constitucional. A Câmara pode derrubar. Ela tem a palavra final. Você observou na matéria que volta agora para o prefeito, inclusive com esses vetos derrubados. Se ele continuar mantendo, volta para a Câmara e a palavra final é do presidente da Câmara. Então veja que a Câmara tem o poder nesse sentido. 17 vetos foram derrubados. E você viu o placar, 40 votos favoráveis, 9 votos contrários do PT e do PSOL. Dentro deles, tem um lá, por exemplo, que a Câmara, só para você entender bem, a Câmara falou, não, isso aqui eu vou aprovar. E aprovou os edifícios conceitos. O que são? São edifícios que têm mais tecnologia e também sustentabilidade. E podem ser utilizados como habitação de interesse social. Só que são empreendimentos que têm um custo maior.
O prefeito achou por bem vetar. A Câmara disse o seguinte, não, vamos derrubar esse veto. Então está mantido na lei de zoneamento, vai poder ter essas habitações com mais tecnologia, com mais sustentabilidade, inclusive, se for o caso, também ser utilizada para... Então manteve, a Câmara prevaleceu. Teve também, nós tivemos 41 vetos que foram mantidos, ou seja, a Câmara concordou com o prefeito. Aí foram 51 votos a 0 desses 41 vetos que sobraram. Se você somar 41 mais 17, vai dar os 58. E aí, tem, por exemplo, um aí que foi mantido, que o prefeito disse o seguinte, olha, eu vou vetar porque nos miolos dos bairros tem um limite. Prédio que fica na zona, por exemplo, mista desse miolo de bairro, estamos falando em miolo de bairro, podia ter até 28 metros de altura. Esse é o limite, 28 metros de altura. A zona de centralidade, miolo de bairro, até 48 metros de altura. Foi aprovado pela Câmara fazer prédio maior. Só que o prefeito falou, não concordo, eu vou vetar. E aí foi mantido. Então prevalece. Miolo de bairro, zona mista, prédio de até 28 metros de altura, pode ser, continua igual. 48 metros de altura nas zonas de centralidade, estamos falando tudo em miolo de bairro. Esse é um exemplo. Um outro exemplo, a palavra final do Compresp, imóveis que são tombados pelo patrimônio histórico. A Câmara poderia dar a palavra final. O prefeito vetou, o prefeito falou não. Continua com o Compresp. A Câmara concordou. Então manteve o veto. Então é um processo realmente que, né? E uma questão importante, voto, é maioria absoluta. 55 vereadores, 28 votos, está derrubado. E você viu que nós tivemos 40, né, para derrubar. Mário, também na sessão plenária de quarta-feira, os vereadores aprovaram em primeiro turno o projeto que prevê a doação de áreas municipais do centro para a futura implantação da sede administrativa do governo do estado. O projeto foi enviado à Câmara pelo Executivo e autoriza a doação ao Estado de São Paulo de áreas municipais localizadas no centro, com o objetivo da instalação da sede do governo do Estado. O projeto passou para o segundo turno de votação com aprovação simbólica. As bancadas do PSOL e do PT se manifestaram de forma contrária. Nós entendemos que é muito importante que a sede do governo do Estado de São Paulo seja no centro da cidade, isso nós temos pleno acordo. Nós estamos discutindo, por exemplo, que você fazer doação daquilo que é um espaço do bem comum do povo da cidade de São Paulo, isso tem algum óbice no Código Civil brasileiro. Então é isso que nós queremos discutir, porque nós podemos incorrer aqui em algo que é inconstitucional. Por essa razão é que recomendei o voto contrário da bancada do Partido dos Trabalhadores, mas vamos estudar um pouco mais a matéria e se evoluir para melhor, certamente em segunda votação podemos votar favorável. O governo do estado já anunciou que vai transferir a sede administrativa do governo do estado para o centro, então ali na região ali do Parque Princesa Isabel. Então o que mostra que cada vez mais você tendo a população, trabalho e pertencimento ao centro, trazendo também moradia de interesse social, a gente vai requalificando o centro, melhorando as condições e cada vez mais a gente mostrando o centro, cada vez contando a história de um passado, mas um presente, mas pensando num futuro importante para a cidade. Projetos de autoria dos vereadores também foram apreciados em plenário. Segue para a segunda votação o projeto que altera a denominação do Parque Ibirapuera, localizado na zona sul de São Paulo. O nome do parque, inaugurado em 1954, com uma área de 158 hectares, presta uma homenagem à cantora Rita Lee, que morreu em maio do ano passado. Uma justíssima homenagem, eu estou muito feliz. A Rita Lee foi essa grande mulher, inspiração, rompeu vários dogmas, né, da sua geração, ocupou a música popular brasileira, trouxe, né, para o rock diversas temáticas e fez parte da história da cidade de São Paulo. É um lugar que a Rita Lee sempre se referenciou, teve muita vivência nesse espaço, um parque muito importante da nossa cidade. O projeto que denomina o Parque Ibirapuera como Parque Rita Lee. Eu tenho a maior satisfação de compartilhar esse projeto com a nobre vereadora, essa jovem vereadora brilhante aqui na cidade de São Paulo. É muito importante. Também segue para o segundo turno de votação, projeto que propõe avisos educativos no material escolar das escolas do município. Um projeto de lei que trata sobre os materiais entregues pela prefeitura. Nas escolas, materiais didáticos venham com mensagens educativas para esses alunos que recebem esse material
em relação aos malefícios que traz o uso do narguilé, o uso do cigarro, o uso de drogas, o uso do cigarro eletrônico, enfim, uma série de esclarecimentos e informações com o objetivo de educar desde cedo a criança ou adolescente a não ter contato com esse tipo de coisa que faz tão mal à saúde. Olha, a gente viu aí na reportagem da Elis Marina, né? O projeto aprovado que faz uma justa homenagem a quem gostava tanto do Parque Ibirapuera, né? Nossa querida Rita Lee. Não só frequentava, como fez música, citando o Parque Ibirapuera. Então, absolutamente merecida a homenagem. Rita Lee, sem dúvida nenhuma, faz parte da história da nossa música, da história de São Paulo, e não só em nível municipal, não, em nível nacional, até em nível mundial, o que ela representou. Então, nós tivemos projetos importantes votados, né? O vereador Alessandro Guedes falou uma questão importante também, na questão das drogas, né? Nas escolas, isso é muito importante também. E um outro projeto que está transferindo, de uma certa forma, ou pretende transferir, até porque foi aprovado em primeira, com votação simbólica, e ainda precisa ser aprovado em segunda. Mas aí, o que o governo do estado quer? Quer transferir a sede administrativa do governo para o centro de São Paulo. E aí, englobando exatamente uma área de mais de 33 mil metros quadrados, que fica ali nas imediações da Avenida Duque de Caxias, da Avenida Rio Branco, da Alameda Glete, né? Alamedas que ficam ali no entorno, Alameda Dino Bueno, né? A Rua Helvétia, que já foi foco ali da Cracolândia. Então, tudo isso o governo quer fazer o quê? Revitalizar, quer transferir a sede administrativa. E o que aconteceu? A prefeitura, em princípio, não é? Concordou, fez a doação e mandou aqui para a Câmara. A Câmara aprovou, em votação simbólica. Então, ainda vai votar em segunda, mas deve acontecer isso. O principal objetivo, revitalizar essa área do centro de São Paulo, que a gente sabe, já discutimos isso muito aqui, Carol, né? O nosso telespectador sabe, a questão da Cracolândia, a questão dos imóveis que foram desocupados, que foram até abandonados, a questão do comércio, que muita gente acabou indo embora porque não tinha condição, ficava lá, ninguém mais ia, porque tem a Cracolândia, ou quando não, eles entravam, saqueavam. Então, precisa realmente de uma medida como essa. E um outro detalhe, o Palácio do Governo já foi lá, foi na Avenida Rio Branco, no Palácio dos Campos Elíseos, entre 1915 e 1967. E lá era a residência e sede administrativa do governador. Só que houve um incêndio e ficou uma situação complicada. Já estava sendo construído o Palácio dos Bandeirantes, lá no Morumbi, que hoje é a sede do governo do estado de São Paulo. Como nós tivemos esse incêndio, apressaram então a saída de toda essa estrutura lá para o Morumbi, para o Palácio dos Bandeirantes, isso a partir de 1967. Então, veja que está voltando, né? E é uma situação que a gente vai observar, porque são necessárias obras, não é para agora, mas é um primeiro passo que é dado, né, Carol? Com certeza. Mário, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere que a Câmara dará início às audiências públicas sobre a privatização da Sabesp. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. O calendário de audiências públicas que irão debater a privatização da Sabesp foi divulgado oficialmente na reunião da Comissão de Política Urbana na última quarta-feira. No total, serão realizadas 7 audiências públicas. Destas, 2 serão externas, uma na região da represa Guarapiranga e outra em Marcilac. A previsão é de que as discussões realizadas pela Comissão de Política Urbana se iniciem no dia 15 deste mês. Essas audiências públicas, a população, o munícipe, pode participar de forma virtual. Então, o fato de estar aqui na Câmara Municipal não impede de quem está em Perus e quem está lá no extremo da Zona Leste possa participar, se inscrever de forma virtual e participar como se estivesse aqui. Então, essa é a inovação que nós já
temos há alguns anos aqui na Câmara, então isso, de uma forma ou de outra, traz a população mais próxima da Câmara. Para a vereadora Silvia, da bancada feminista, o número de audiências públicas deve ser ampliado para ouvir moradores de diversas regiões da cidade. Nós apresentamos um requerimento que prevê, ainda não foi apreciado, mas que prevê 3 na Zona Sul, 3 na Zona Leste, 2 na Zona Norte, 1 na Zona Oeste e mais 3 aqui na Câmara, num total aí de 12 audiências. Então a gente acha que isso possibilitaria maior aumento da participação popular, o que é muito necessário, tratando-se de um tema como a questão da privatização da Sabesp, que é um tema estratégico para a nossa cidade. Ainda durante a reunião, o colegiado aprovou 4 projetos de lei. Entre eles, o de autoria dos vereadores Ricardo Teixeira, do União, Sandra Santana, do MDB e Tami Miranda, do PSD, que autoriza o embarque e desembarque de passageiros de ônibus fora dos pontos das 22 horas às 5 da manhã. Mália, a gente viu aí o calendário, né, de audiências públicas, a divulgação do calendário de audiências públicas sobre o projeto, né, da possível privatização da Sabesp. A Comissão de Finanças e a Comissão de Trânsito também aprovaram audiências públicas sobre esse tema. E é importante a gente sempre lembrar a população, né, da necessidade de participar das audiências públicas aqui da Câmara, principalmente com um tema tão importante quanto esse. Sem dúvida, até porque a população de São Paulo é responsável por, em média, 47% do faturamento da Sabesp. Ou seja, 47% do faturamento da Sabesp são consumidores de São Paulo, da cidade de São Paulo. Nada mais justo do que as pessoas participarem do debate, né, e trazerem as opiniões importantes para os vereadores. E o porquê disso? Houve um levantamento aí sobre a questão das audiências na Câmara, mas também nos bairros, que é importante. Já tem 2 marcadas para a Zona Leste. Uma para Guaianazes e outra para a cidade de Tiradentes. Então é muito importante já começar a entrar, sãopaulo.sp.leg.br, ver lá a data, o calendário direitinho. A primeira vai ser no próximo dia 15. Então tem que olhar efetivamente para começar a participar. A participação é importante. E por que isso? Tem um projeto que foi enviado pela Prefeitura, que é o projeto 163. Esse projeto diz o seguinte: olha, se privatizar a Sabesp, São Paulo vai ter um projeto de lei que autoriza a cidade de São Paulo, e se for aprovado, claro, autoriza a cidade de São Paulo a participar ou firmar um contrato com a nova Sabesp privatizada. Porque a partir do momento que o controle acionário for transferido, o contrato que já existe deixa de existir. Por causa do artigo 2º da lei, que é a Lei 19.934 de 2009. Está muito claro lá. O governo do estado, como é o acionário maior, tem 50,7% das ações do governo do estado, ele pode fazer qualquer reajuste, qualquer ajuste. Ele só não pode transferir o controle acionário. Está claro no artigo 2º desta lei, que é de 2009, assinado pelo prefeito Gilberto Kassab. Se transferir o controle acionário, este contrato deixa de existir. São Paulo tem 2 saídas. Ou cria um serviço municipal de água e esgoto, ou tem, através do projeto 163, autorização, se for aprovado o projeto, para participar da Sabesp privatizada. Então é isso que vai se discutir. É importantíssimo. Só um dado aqui. A França transferiu o controle acionário do serviço de águas e esgotos. Ficou durante 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Aumentou a conta de água em 174%. Só para vocês terem uma ideia. Não estou dizendo que isso vai acontecer aqui, até porque a Câmara está salvaguardando os interesses. A Câmara está fazendo questão de dizer o seguinte: vereador, a gente pode até aprovar, mas não tem que aumentar a conta. Isso a gente está vendo em todos os debates aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Mas apenas exemplos que a gente gosta de dar, né, Carol? Com certeza. E falando de serviços essenciais, a CPI da Câmara, que investiga a atuação da Enel em São Paulo, aprovou a prorrogação dos trabalhos por mais 120 dias. Foram 5 votos favoráveis e nenhum contrário à prorrogação dos trabalhos da CPI da Enel por mais 120 dias. Os integrantes entraram em acordo sobre realizar reuniões a cada 15 dias nas quartas-feiras, às 11 horas, e não mais semanalmente. O que motivou a prorrogação foram algumas ações como aquela do próprio Ministério de Minas e Energia, que pediu à ANEEL a abertura de um procedimento administrativo disciplinar
contra a Enel, né, por conta dos constantes apagões aqui na Grande São Paulo. Também os acontecimentos na região central de São Paulo nas últimas semanas, especialmente por conta da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cecília, que teve que adiar a cirurgia, teve que adiar a consulta, exames. Mais 3 requerimentos foram aprovados. O vereador Tami Miranda, do PSD, pediu o envio de convite ao presidente da Enel Brasil para visitar, junto aos parlamentares da CPI, as regiões mais afetadas pelos apagões na cidade. A Enel tem muita satisfação a dar para a gente ainda de coisas que estão virando uma bola de neve que eles não conseguem resolver, e acredito que é de extrema importância o presidente estar na rua, escutar e ver pessoalmente o que as pessoas estão passando, para que ele possa tomar uma atitude mais eficaz, porque a forma que está realmente não está dando. A vereadora Luna Zaratini, do PT, requereu informações sobre os apagões de março no centro da capital e também quer inserir a investigação dessas novas ocorrências no trabalho de apuração da CPI. Hoje a gente conseguiu a aprovação dessa prorrogação justamente porque seguem acontecendo uma série de interrupções de energia, de apagão no centro, algo que realmente tem deixado a população muito insatisfeita. Hoje, quando a gente dialoga com a população, todo mundo tem uma reclamação sobre a Enel, seja dos serviços mal prestados, seja da conta de energia elétrica. Então, a gente precisa seguir nesse trabalho da CPI para incluir esses novos casos. Mais 120 dias, Málio, para não haver dúvidas que é uma investigação minuciosa, como a vereadora falou também, para incluir esses novos casos desses apagões. Absolutamente necessária essa prorrogação a serviço dos seus direitos. Você que é nosso telespectador, você que é de São Paulo, você que paga a conta da Enel. Absolutamente. Por que o ministro Alexandre Silveira chamou a ANEEL, que é a agência reguladora, e falou assim, precisamos tomar providência. Vocês têm que fiscalizar mais lá a Enel, porque vocês são agência reguladora. Onde que o ministro viu as informações? Da onde que ele tirou isso? Da CPI da Câmara Municipal de São Paulo, que eu sempre digo, reverbera em nível nacional. O ministro falou, opa, o que está acontecendo lá em São Paulo? Meu Deus do céu, olha aí, a CPI trazendo a galera, tinha tantos funcionários, baixou mais da metade dos funcionários que tinha, como é que pode funcionar? Então, tudo isso, e pode culminar, inclusive, com a retirada da Enel, hein? Pode ser cassada a concessão no final das contas. Então, precisa a CPI continuar investigando, né? Precisa porque realmente é aquela história, nós somos consumidores, nós temos esse direito. E o vereador está representando quem? Representando eu, a Carol, toda a nossa equipe, a todos vocês que nos assistem. Temos que acompanhar mesmo. Sim. Mália, a gente teve também essa semana a instalação, né, das últimas comissões extraordinárias que faltavam aqui da casa. Sem dúvida, né? Já tivemos as primeiras, foram as 3 últimas que faltavam, que é Segurança Pública, Comissão do Idoso, né? Segurança Pública, Comissão do Idoso e Direitos Humanos. Direitos Humanos, vereadora Luna Zaratini, Direitos Humanos, Comissão do Idoso, Eli Correia, e Segurança Pública, vereador Major Palumbo, do Corpo de Bombeiros, que entende demais da parte de segurança pública, até porque o bombeiro é da Polícia Militar, né? Da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Mais ou menos igual a CPI, sabia? Por quê? Porque dá ao vereador a prerrogativa de investigar. E aí assuntos ligados à segurança pública, ligados ao idoso, que muitas vezes não tem os direitos respeitados, ligados também à questão de segurança pública, não é? Que é tão importante para todos nós que vivemos, infelizmente, uma crise na segurança pública. Então, são os vereadores trabalhando e fazendo aquilo que eu sempre digo, representando a gente. E isso que é legal aqui. Por isso, acompanhe, hein? Acompanhe você que está nos assistindo. Exatamente. Málio, muito obrigada por mais uma vez sua companhia aqui no programa, sempre fundamental ter você comigo aqui. Sem dúvida, é um privilégio e você sabe que eu sempre gosto e conto nos dedos mesmo para participar do programa, porque a gente está passando para a população uma coisa que é importante, informação. E fique ligado no processo legislativo da sua cidade, porque é cidadania. Exatamente, obrigada. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara, no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.